Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede nesta tarde, já quase noite deste dia, para poder estar aqui posicionar-me à frente desse instrumento para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Quero agradecer a Deus por este dia de hoje, quero agradecer a Deus pela vida, quero agradecer a Deus pela saúde, quero agradecer a Deus pelo pão, pela água, quero agradecer a Deus pelos livramentos, pela proteção com que Ele me tem conduzido, fazendo-me sair e também fazendo-me entrar. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Porque Ele é quem faz, Ele é quem tem feito tudo isso na minha vida e extensivamente na vida da minha filha. Por isso que a Ele eu exalto, a Ele eu me rendo, entrego-lhe a minha vida e adoro, engrandeço na beleza da sua santidade. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, de todas as coisas. E tudo por Ele e para Ele foram e são criados para o louvor da sua glória. Querido, nesta oportunidade maravilhosa, estaremos a comentar a lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 3 traz por tema Ética Cristã e Direitos Humanos. Lição esta a ser estudada no dia 15 de abril de 2018. Queremos nesta oportunidade maravilhosa falar sobre esse assunto de suma importância. E como todas as nossas lições traz ética cristã, com o demais assunto do tema, não podemos deixar de sempre, ou de todas as lições a ser estudada, de falar sobre o que é ética, para que fique na memória, para que fique gravado na memória de cada um. Como na primeira lição nós já estudamos e comentamos, também nessa e nas subsequentes lições, também convém nós falarmos sobre ética, que vem do grego ethos, que quer dizer costume, hábitos, e no latim, que vem de mos, que quer dizer norma ou regra. Isso é o que quer dizer a palavra ética. Ética vem da palavra grega, origina-se da palavra grega, é oriunda da palavra grega, ethos, que quer dizer costumes, hábitos. No latim, na linguagem romana, que vem da palavra mos, que quer dizer norma, regra, que vem da palavra moral. Mos, que quer dizer moral, no latim, que quer dizer norma ou regra. Isso é o que é ética. E lógico, cristã fala ou está relativado aos cristãos, aos seguidores de Cristo. Então, ética cristã, a ética dos cristãos, dos seguidores de Cristo, os hábitos, os costumes, as normas, as regras dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Que logicamente diferencia dos hábitos, dos costumes, das normas e das regras dos não crentes. Com toda certeza, há uma diferença muito grande entre um e entre outro. Mas estaremos a estudar aqui, estaremos a abordar esse assunto, ética cristã e direitos
humanos. Direitos, o nome já diz tudo. Quando se fala em direito, está falando daquilo que é reto, daquilo que é justo. Ok? Está relacionado a isso. Que na verdade, quando se fala de direito, está falando de um conjunto de leis que rege cada povo, ou um conjunto de leis e costumes que rege cada povo. Isso é quando se fala de direitos. É um conjunto de leis e de costumes que rege cada povo. Isso é o que quer dizer a palavra direito. E humano, nós já sabemos que está ou é relativo ou pertencente ao homem. Humano está relativo ou pertencente ao homem. Pois bem, são essas palavras que convém estarmos sempre aqui salientando, frisando, para que fique guardada em nossa memória. Porque ouvimos falar muito em ética, mas às vezes não sabemos do que se trata, o que quer dizer a palavra ética, de onde vem, de onde é oriunda, o que significa. Então é bom nessas lições que estaremos estudando, a estudar, sempre voltar como que estivesse voltando à primeira lição, aonde fala ali e nos explica o que é ética, de onde se originou a palavra ética. E direitos e humano, e cristão também. Pois bem, estaremos a estudar nessa oportunidade, estaremos a comentar sobre o que é ética cristã e direitos humanos, ou a diferença entre um e entre outro. Porém, direitos humanos sempre esteve na Bíblia, sempre esteve na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, a palavra de Deus descreve sobre os direitos do homem, o direito do cidadão. Não é uma invenção do homem, uma invenção humana, não. A palavra de Deus sempre prezou, sempre prismou pelos direitos do homem, pelos direitos do ser humano. Então não é algo novo, não é uma coisa nova que os políticos, que os governantes acharam por bem fazer. Não, na verdade eles tiraram da Bíblia, eles tiraram da palavra de Deus. Quando eles pensavam em direitos humanos, a Bíblia já descrevia, prescrevia, já estava relatado na palavra de Deus. Mas grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativas ou vantagem ou privilégio de uma minoria. Ou seja, a história da humanidade demonstra que quem tinha direito, que quem tinha privilégio, era uma minoria. Era uma minoria. A maioria não tinha direitos. Talvez tinha deveres, menos direito. E sabemos que para ter direito, temos que primeiramente cumprir, fazer com os nossos deveres. Eu não sei se vocês observam, mas nos transportes públicos, está escrito na lateral dos ônibus a seguinte frase: transporte
direito do cidadão, dever do Estado. É um dever do Estado fornecer meio de transporte para que o cidadão possa ir e possa vir. Isso muitas das vezes gratuito ou cobrando um menor custo para que ele possa se deslocar para lá e para cá. Porque ele é um direito. Mas antes de ter esse direito, logicamente se cumpre com os deveres dos impostos. Porque o governo, os políticos, eles não fazem isso de sua própria vontade. Mas eles fazem isso porque o cidadão cumpre com seus deveres pagando devidamente os seus impostos. E pagando esses impostos está cumprindo com seus deveres para com o Estado e por sua vez o Estado cumpre com seu dever em cumprir os direitos do cidadão. Mas antes de querermos ter direito, precisamos cumprir com os nossos deveres. Uma pessoa que tem direito à aposentadoria é porque primeiramente ela cumpriu com os deveres de contribuir, de arrecadar para o INSS. E assim por diante. Então nós temos direito e temos deveres. Não se pode querer ter direito se primeiramente não teve deveres para com aquilo que acha ou diz ter direito. Mas aqui na história relata, conta que direito era uma prerrogativa, um privilégio de uma minoria. Em tempos modernos, foi que surgiu o conceito de direitos fundamentais inerentes à dignidade humana. Ou seja, veio surgir agora, na modernidade, esse conceito de direitos fundamentais inerentes à dignidade humana. Mas no passar do tempo, ou por parte, em parte da história da humanidade, era uma minoria que tinha direito. Era a minoria que mandava na maioria. Explorava. E a maioria não tinha direito. Mas com o passar do tempo, foi que veio esse conceito de direitos fundamentais inerentes à dignidade humana. Inerente é aquilo que é do ser humano. É aquilo que nasce com o ser humano. E os direitos é algo que o ser humano tem no que diz respeito à dignidade de cada um. Apesar desses conceitos florescerem em tempos atuais, conceito de direitos humanos, desde a criação do homem, as Escrituras Sagradas revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e dever nas relações humanas. Então sempre existiu na história da humanidade a vontade de Deus de que os direitos e os deveres do ser humano lhe fosse conhecido e lhe fosse
provido para uma vida digna. Embora em tempos modernos, atuais, que veio esse conceito, mas a luz da palavra de Deus sempre existiu. Deus fez o ser humano com direitos e deveres. No Éden, por exemplo, poderíamos aqui destacar o dever de Adão, para que ele tivesse direito diante de Deus. Lavrar a terra, cuidar do jardim, não comer do fruto que lhe fora proibido, para que então lhe fosse dado o direito de viver eternamente. Mas quando não se cumpre com o dever, também não tem direito ao direito. E assim trouxe desgraça para a terra e para a humanidade. Foi infiel no seu dever, não teve a vida eterna por direito, e sim aquilo que lhe era por direito, por transgredir e não cumprir com o seu dever de obediência, que foi a morte, e a morte a toda a humanidade. Mas sempre Deus revelou a sua vontade. Acerca do ser humano, no que diz respeito a dever e a direito. A palavra, ou a raiz da palavra direito, tem origem no latim rectus, que significa aquilo que é reto, correto, justo. Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Isso na perspectiva da ética. O que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Assim, a ética ou a moral, comum a todas as culturas, pode se expressar em termos de direitos do indivíduo. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como, por exemplo, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Porque o que é que fala a nossa lei? Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. É isso que fala a ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre direitos humanos. Que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789,
1889, em Paris, na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi a primeira vez em que foi promulgada essa declaração. E ela foi resultado da Revolução Francesa, que, inspirada pelo Iluminismo, elaborou 17 artigos proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. O Iluminismo é um movimento poderosíssimo, que, segundo aí, governa na realidade o mundo. Governa autoridades. E, segundo dizem, o mundo inteiro está sob o olhar desse movimento chamado Iluminismo. E foi esse movimento que elaborou 17 artigos proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos, que é o que rege o que diz a nossa ONU com relação ao ser humano, que todos nascem livres, que todos nós temos igualdade de direito. Esses direitos passaram a ser considerados universais. Não é simplesmente da França, não é simplesmente do país que elaborou esse conceito de direitos humanos, em decorrência da Revolução Francesa, mas passou a ser um direito de âmbito universal. Aonde tiver ser humano, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão tem que ser respeitada. Os direitos têm que ser preservados. Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos. Exemplo, direitos à vida, à propriedade privada, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu estado, podendo votar e ser votado, entre outros. Fundamentado no valor liberdade. Direitos econômicos, sociais e culturais, exemplo, direitos ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentado no valor igualdade de oportunidades. Direitos difusos e coletivos, exemplo, direito à paz, direito ao progresso, autodeterminação dos povos, direito ambiental, direitos do consumidor, inclusão digital, entre outros, fundamentados no valor fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma, repito, todos os seres humanos nascem livres
e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. É isso que rege a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, observado pela Organização das Nações Unidas, a nossa ONU. A ideia de direitos humanos tem origem no conceito filosófico de direitos naturais, que seriam atribuídos por Deus, como nós falamos aqui. Alguns sustentam que não haveria nenhuma diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Outros argumentam ser necessário manter termos separados para eliminar a associação com características normalmente relacionadas com os direitos naturais, sendo John Locke talvez o mais importante filósofo a desenvolver esta teoria. As teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos se contrapõem ao relativismo cultural, que afirma a validez de todos os sistemas culturais e a impossibilidade de qualquer valorização absoluta desde um marco externo, que neste caso seriam os direitos humanos universais. Entre essas duas posturas extremas, situa-se uma gama de posições intermediárias. Muitas declarações de direitos humanos emitidas por organizações internacionais, regionais, põem um acento maior ou menor no aspecto cultural e dão mais importância a determinados direitos de acordo com sua trajetória histórica. A Organização da Unidade Africana proclamou em 1981 a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que reconhecia princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e adicionava outros que tradicionalmente se tinha negado na África, como o direito de livre determinação ou dever dos Estados de eliminar todas as formas de exploração econômica estrangeira. Mais tarde, os Estados africanos que acordaram a Declaração de Tunis, em 6 de novembro de 1992, afirmaram que não se pode prescrever um modelo determinado a nível universal, já que não podem se desvincular as realidades históricas e culturais de cada nação e as tradições, normas e valores de cada povo. Em uma linha similar, se pronuncia a Declaração de Bangkok, emitida por países asiáticos em 23 de abril de 1993, e de Cairo, firmada pela Organização da Conferência Islâmica em 5 de agosto de 1990. Também a visão ocidental capitalista dos direitos humanos, centrada nos direitos civis e políticos, como a liberdade de opinião, de expressão e de voto, se opôs durante a Guerra Fria o bloco socialista, que privilegiava a satisfação das necessidades elementares, porém que suprimia a propriedade privada e a possibilidade de discordar e de eleger os representantes com eleições livres de múltipla escolha. Então isso não era direitos humanos. Pois bem, como após elaborar esses 17 artigos,
firmando igualdade entre os indivíduos, esses direitos passaram a ser universais, ou seja, válido para todos os homens em qualquer época ou lugar. Foi adotado em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas. A declaração, contendo 30 artigos, reconhece os direitos fundamentais e universais do ser humano como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Somos todos iguais perante a lei, perante a justiça. E isso vem de Deus. Isso vem da palavra de Deus, que sempre garantiu igualdade entre seres humanos. Em nosso país, a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 1980. Nessa época, militantes políticos da esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandido. E como dizia o radialista Afanásio Zazade, que direitos humanos era para os humanos direito. Que só tem direito os humanos direito. Mas, lamentavelmente, os direitos humanos defendem os bandidos, alegando que eles têm direito. Quando muito deles acaba tirando o direito à vida de pai, mãe, de família, de filhos. Mas, enfim, os direitos humanos hoje ele é associado a direitos de bandido. Discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os homens, para os humanos direito. Mas, lamentavelmente, é os homens direito que não têm direitos. É isso que nós estamos vendo no dia a dia. Que parece que se tem mais direito os bandidos do que propriamente os humanos direito. Os 5 livros de Moisés revelam o código divino e indicam a maneira de viver de seu povo. Deuteronômio 6, 1 a 9. Nesses escritos há um arcabouço de concepções libertárias e igualitárias que antecede a muitos direitos que vão aparecer na modernidade. No texto do Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado. Êxodo 22, 21. Que a viúva e o órfão sejam protegidos. Êxodo 22, 22. E que o pobre não seja explorado. Êxodo 22, 25 a 26. Tais preceitos eram estranhos ao mundo antigo e constitui-se numa espécie de síntese, ou resumo, da Torá. O cuidado divino para com os menos favorecidos e o valor da dignidade humana. Então, aquilo que na modernidade veio a ser entendido como direitos, a dignidade
humana, na palavra de Deus já se tratava disso. Deus já cuidava em deixar escrito na sua santa palavra os direitos e os deveres que se deveria reger entre um povo. E aqui, como nós lemos, Deus fala sobre os direitos de igualdade, de liberdade. Aqui Deus fala sobre os deveres do povo de Israel e os direitos que eles não poderiam negar ao estrangeiro, à viúva e ao órfão, ao pobre, que não fosse explorado. Então veja, irmão, que esse negócio de direitos humanos que veio a surgir agora, nos tempos modernos, mas que antigamente, como nós lemos, direitos humanos era uma prerrogativa, era um privilégio de uma minoria. Mas na palavra de Deus, lá nos 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, já regia os direitos para com o cidadão. Deus que determinara, Deus que ordenara que todos têm direito à liberdade e que todos são iguais perante Deus. E que isso deveria ser preservado, teria que ser cuidado para que não fosse violado tais preceitos ordenados por Deus. A mensagem de Cristo presente nos Evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Isso também é direitos humanos, que também está nos Evangelhos. Que a mensagem resume-se nesses 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a si mesmo. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura dominante na época. Ao curar no sábado, o que para os doutores daquela época não podia, mas Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo da lei. Porque os homens que se baseavam e se embasavam na lei, dizia que uma pessoa que estivesse sofrendo no dia de sábado e viesse para ser curado, não poderia ser curado no dia de sábado. Ou seja, o sábado estava acima da dignidade do ser humano. Jesus quebrou. Aquilo que para eles era modelo, Jesus quebrou. Colocando como modelo a vida, o ser humano. Então, quando o homem veio ao sábado para ser curado, Jesus vendo a necessidade, Jesus o curou no dia de sábado. Porque o homem estava sofrendo e era sábado.
Então Jesus não podia deixar que, por ser sábado, e porque o legalismo, os legalistas, aqueles que embasavam-se e tinham por base a lei, Jesus cura o homem. Jesus curou o homem no sábado, colocando a dignidade humana acima do legalismo. Mateus 12, 10, 13. Ao conversar com a samaritana, de João capítulo 4, versículo 9, 10 a seguir, Jesus também, ele quebra ele se opõe ao preconceito da época, ao preconceito étnico, de que o homem não poderia conversar com a mulher, o homem não poderia dialogar com uma mulher, uma mulher não poderia falar com um homem, sem que o mesmo não lhe dirigisse a palavra. Jesus quebrou esse conceito. Esse preconceito que se tinha. Conversando com a mulher samaritana, que, como nós sabemos, ela até estranhou. E até disse: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Jesus colocou a dignidade da mulher acima dos preconceitos étnicos. Porque o judeu, ele dizia que um judeu não podia conversar com pessoas de outros povos. E a mulher, a samaritana, não era judia. Jesus quebrou isso. Ao jantar em casa de Levi, o publicano, cobrador de impostos, funcionário público dos romanos, cobrando imposto do judeu, Cristo rechaçou a atitude discriminatórias, porque Levi era um funcionário público, trabalhava para o governo romano como uma espécie de terceirização, onde ele lucrava uma parte dos impostos que eram cobrados. E os judeus não aceitavam que um judeu cobrasse imposto do próprio judeu. Mas era um negócio, era um trabalho. E com isso havia uma certa discriminação, que não se gostava dos publicanos. Os publicanos eram tidos como pecadores. Jesus, quando foi na casa de Levi, ele foi criticado. Porque Levi era um publicano. E para um judeu, Jesus está na casa de um publicano, será algo execrável. Mas Jesus foi na casa de Levi e jantou lá, rechaçando, jogando por terra toda a discriminação para com quem quer que seja. Ao receber e abençoar os meninos, Cristo defendeu os direitos da criança, de que eles também têm direito
às bênçãos de Deus, ao culto, à fé, à crença. Ainda que tentaram impedir de que os direitos da criança fosse respeitado, fosse exercido. Pois quando aquela mãe trouxe os seus filhos para que Jesus lhes punhasse as mãos e o abençoasse, os discípulos tentou impedir. Jesus os repreendeu, dizendo: não impeçais as crianças de virem a mim, porque das tais é o reino de Deus. E disse: em verdade vos digo, que aquele que não se fizer como um desses meninos, não entrará no reino dos céus. Porque eles também tinham direito, têm direito. Então não neguemos, não vamos negar o direito das crianças de entrar no reino. Assim a palavra de Deus mostra que a fé cristã não está dissociada das necessidades humanas, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A fé cristã, ela está em comum acordo com as necessidades humanas. E glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo, falando sobre os direitos humanos, em suas cartas, o apóstolo gentil reconhece o direito de igualdade entre as raças, as classes sociais e o gênero. Gálatas 3:28. O apóstolo também legitimou o uso dos direitos civis ao ser preso em Jerusalém, quando ele evocou sua cidadania romana para não ser açoitado. Atos 22, 25 a 29. E ao perceber as manobras do judeu para condená-lo sumariamente, o apóstolo reivindicou o direito de um julgamento justo e apelou para César. Ou seja, ele sabia que ele tinha direito a um julgamento justo. E não de ser açoitado pelo fato de ele estar defendendo a ressurreição de Jesus, o cristianismo, e de ser condenado por sua fé em Jesus, e de estar sendo chicoteado sem um julgamento. Então ele apela para os direitos que ele tinha como cidadão, pois ele tinha cidadania romana. Então ele pergunta se é permitido, lícito, a um romano ser açoitado. O que os soldados, ouvindo isso, tremeram. Quando comunicou aos principais, eles também tremeram, por estar mandando chicotear um cidadão romano, pois Paulo retinha essa cidadania. Então ele usou desse direito, não porque ele tinha cometido crime, mas porque ele estava sendo criminalizado, sem um justo julgamento, sem ser ouvido. Então ele apela para o seu direito de cidadão romano e apela para um julgamento justo, apelando para César, o que então lhe foi encaminhado para ser julgado. Está em Atos 25, versículo 9 ao versículo 12. Assim as Escrituras nos estimulam à defesa de nossos direitos e de nossa cidadania. Somos cidadãos terrestres e somos cidadãos celestial. Nós temos duas cidadanias,
a terrestre e a celestial. E nela nós temos direito garantido. Aqui, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, a trabalho, a educação, a emprego, a segurança, a proteção. No céu, como cidadão do céu, temos direito a um dia ir morar com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e viver com Ele para todo sempre. Por isso, amado, queridos irmãos, defenda os seus direitos garantidos pela cidadania que você tem. Quer no âmbito secular como no âmbito espiritual. Garanta esses direitos, cumprindo para com seus deveres. Só tem direito quem tem deveres, quem cumpre com os deveres. E nós temos deveres a cumprir aqui, como homem, como mulher, como cidadão deste mundo, como também temos deveres para com o nosso Deus, para com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que então, por sua bondade, graça e misericórdia, o Senhor nos garanta desfrutar dos direitos destes deveres cumpridos para com Ele, nos chamando para cá, para Ele, para si, pois esta é a nossa maior esperança. O trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Gênesis 2,15. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dádiva divina e dignifica o ser humano. Eclesiastes 3,13, Efésios 4,28. No entanto, quando a carga horária é exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade é violada e o trabalho se torna em escravidão. Mas todo trabalho dignifica o homem. Mas não se pode submeter o homem a trabalho escravo, sem garantia de direito, o que nos é garantido por lei. Pois aí o trabalho não se torna satisfatório, mas se torna fadigante. Mas todo homem e toda mulher tem direito ao trabalho para garantir o sustento para si e para a sua família. E isso é a ordenança de Deus. Pois o próprio Deus, quando criou o homem e a mulher, e fez o jardim, e os colocou lá, para que cuidasse, para que lavrasse, e que dele pudesse comer do fruto que ele produzisse. Mas lhe deu o dever de não comer do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. De tudo que a terra produzisse, eles podiam comer livremente. Mas como dever a cumprir de não comer da árvore do conhecimento que estava no meio do jardim, assim fazendo, o seu direito era garantido por Deus. Mas como trabalho era cuidar da terra,
lavrar. Mas eles não cumpriram isso. Lamentavelmente, não cumpriram para com seus deveres, então não tinha direito a permanecer no jardim, foram demitidos, dispensados do seu trabalho, acarretando grande desgraça para a terra e para a humanidade. Mas o trabalho, desde a criação, ele está presente na história da raça humana. Trabalhar para trazer o seu sustento e o sustento da sua família. Mas o trabalho não pode ter carga exaustiva, salário não compatível, porque aí se torna um trabalho escravo, a pessoa se torna uma pessoa submetida à escravidão. E Deus pedirá conta de tudo isso. Porque nisso, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna em escravidão. A Igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. Há uma condenação direta e objetiva da palavra de Deus. Segundo Tiago, que condena a exploração e a injustiça praticada contra os trabalhadores. Tiago 5, versículo 4 ao versículo 6. Falando sobre os patrões. E quantos crentes patrões, hein, irmão? Que submetem seus empregados a trabalhos escravos, podendo pagar um salário digno, mas paga um salário miserável, submetendo as horas extras exaustivas, para que assim ele possa tirar um salário digno, compatível a suprir as suas necessidades. Deus pedirá conta, meu irmão. Você, irmão, que é patrão, patroa, que pode pagar um bom salário à sua empregada doméstica, mas aproveitando, muitas das vezes, da inocência, da necessidade do emprego, do trabalho, você submete a um salário michuruca, podendo você pagar aquilo que é merecido. Deus não quer que você pague mais, mas Ele quer que você seja justo, justa. No salário que venha a ser de acordo com o trabalho que a pessoa desempenhar para você. E não aproveitar. Ele e ela precisa do trabalho, então vai se submeter a qualquer salário, a qualquer valor. Vai se submeter a mais de 8 horas de trabalho pelo mesmo salário. Deus vai te pedir conta, tenha certeza disso. Deus é o constituidor dos direitos humanos, dos direitos à dignidade do cidadão. E se você estiver violando os direitos, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te pedir conta. Vai. A curto ou a longo prazo, Deus vai te cobrar tudo, com correção monetária, que você negou a esse trabalhador, a essa trabalhadora que trabalha ou que trabalhou para você. Em 2014,
O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Brasil, divulgou que a nossa população carcerária era de 563.526 presos. E que estavam encarcerados 206.307 prisioneiros, além da capacidade de vaga. Vou repetir. A CNJ do Brasil divulgou que a nossa população carcerária era de 563.526 presos. E que estavam encarcerados 206.307 prisioneiros além da capacidade de vagas. Somado ao problema da superlotação, os presídios públicos também não oferecem as condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. Nosso índice de reincidência no crime é de 70%, o que demonstra a ineficiência do Estado na ressocialização dos prisioneiros. A igreja não pode negligenciar o seu papel de visitar e evangelizar os encarcerados. Hebreus 13:3. Por meio da ação dos servos de Cristo, os prisioneiros recebem dignidade e, sobretudo, a salvação. Mateus 25:36-40. Estive preso e fosse me ver. Lucas 4:19. Os principais problemas sociais do Brasil são o desemprego, a precariedade de moradia, a saúde, a segurança, a educação e outros. Como resultado da ineficiência do Estado e os índices de violência e de criminalidade aumentam a cada dia. É consenso que tais problemas são agravados pelo desvio de verbas públicas por meio da nefasta prática da corrupção. E, lamentavelmente, quantos dos nossos crentes, pastores, envolvidos nessa corrupção. Pastores corruptos que deveriam ter vergonha de usar o título de pastores quando se envolvesse na política. Porque, lamentavelmente, quando se envolvem, não são chamados pelos seus nomes, mas sim pelo pastor fulano de tal. Lamentavelmente, recentemente, um pastor aí pop da mídia recebeu dinheiro para apoiar a permanência do então presidente, que por usurpação se apoderou do poder como presidente. Mas esse mesmo pastor foi contra a permanência da presidenta. Quando maior culpabilidade cometeu o então presidente, que esse pastor recebeu dinheiro para dar o seu voto a favor da permanência dele e da não cassação dele. Dá para entender? É a corrupção em que muitas igrejas evangélicas são envolvidas. Por isso que Deus já abandonou muitas de nossas igrejas. Lamentável.
Abacuque, em sua época, constatou problemas similares: opressão, violência, litígio, impunidade, suborno e juízo distorcido. Abacuque 1, versículo 1 ao versículo 4. O profeta tinha consciência de que o mal a ser combatido era o pecado. Assim como fez Abacuque, e como ensina o cronista, a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio da confissão sincera e do clamor a Deus. É o que nos está faltando, irmão. É o que nos está faltando. Combater o pecado. Mas o que os pastores estão fazendo é combatendo aqueles que combatem o pecado. Porque eles estão tão conformados com o pecado na igreja, que muitos desses pastores até contribuem, trazendo o mundanismo para dentro das igrejas, ou levando a igreja para o mundanismo, como esse acampamento que teve aí. É a igreja no mundo e o mundo na igreja. Não se sabe mais quem é a igreja e quem é o mundo, pela similaridade entre a igreja e o mundanismo. Não se sabe mais quem é crente e quem não é, pela similaridade entre os crentes e os não crentes. É o joio e o trigo, que não se sabe mais diferenciar quem é quem. Porque o pecado não é combatido mais nas igrejas. Não é, irmão. Se disser que é, mentira. Não se combate mais o pecado na igreja. Pecado não é mais pecado nas igrejas. Aquilo que constitui pecado, aquilo que constitui mundanismo, não é mais pecado. Pecado hoje na igreja, sabe qual que é? O sexo fora do casamento. E isso, se não der escândalo, ou melhor, se der escândalo, mas se não der escândalo também não é pecado. Não é pecado. Porque não se disciplina. Quando se omite a disciplinar alguém que pecou, está dizendo que aquele pecado não é pecado. E grande é o número dos que prostituem e adulteram dentro das nossas igrejas. E permanece tudo encoberto. E Deus não revela, sabe por quê? Porque não há quem está na brecha. Por Deus para tapar a brecha. Não há. Eles condenam quem condena o pecado. Eles combatem contra quem combate contra o pecado. É isso que os pastores de hoje são. Eles não apoiam você em combate ao pecado, ao mundanismo, à vaidade, ao sensualismo que está dentro das nossas igrejas. Eles não te apoiam. Se ele ouve você orando a Deus, repreendendo isso, falando com Deus para tirar isso, sabe o que é que eles fazem? Eles mandam o irmão do som aumentar o som, para que quando ele estiver orando com o microfone, a igreja não ouça o irmão lá orando sem microfone. Ou seja, tenta sufocar a voz do irmão que está orando contra essas coisas, pedindo para Deus tirar, repreender. Porque eles não querem ouvir esse tipo de oração. Eles querem ouvir a oração farisaica, hipócrita. Aquela oração que se pinta para Deus como que se Deus não soubesse que tudo está bem entre nós, que tudo está mil maravilha, que nós estamos tudo já quase angelicados, angelizados, que ninguém peca mais. E o pecado fedendo dentro das nossas igrejas. O pecado cheirando mal dentro das nossas igrejas. Que Deus já não suporta mais o habitar dentro das nossas igrejas.
que os nossos cultos se tornam monótonos, mera festividade de encontro e de desfile de quem está mais bem ou melhor vestido. Mas poder não se vê. Isso é uma realidade. Não se pode negar essas verdades. Não se pode ser contra a verdade, senão pela verdade. Mas Abacuque viu tudo isso. E ele sabia que o mal de tudo isso que se estava fazendo em Israel era o pecado. Então tem que combater o pecado para que esse mal saia. Mas eles deixam o pecado e combate quem combate contra o pecado. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo em nossas igrejas. E nisso, vai-se de mal a pior. Nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como o faz a Bíblia Sagrada. As Escrituras revelam o amor de Deus sem acepção de pessoas. João 3,16, Romanos 2,11. A igreja é advertida em perseverar na prática do bem ao próximo. 2 Tessalonicenses 3,13. E os que ficam impassíveis diante da violação dos direitos humanos são considerados pecadores. Tiago 4, versículo 17. Não pode ficar impassíveis diante da necessidade dos direitos humanos. Isso é pecado. Saber da necessidade, poder ajudar e se omitir, se negar. É pecado. Deus pedirá conta. Tenha certeza disso. Deus pedirá conta de tudo isso. Um dos documentos mais antigos que se vincula aos direitos humanos é o Cilindro de Ciro, que contém uma declaração do rei persa Ciro II, depois de sua conquista da Babilônia em 539 a.C. Foi descoberto em 1879 e a Organização das Nações Unidas o traduziu em 1971 a todos os seus idiomas oficiais. Pode ser resultado de uma tradição mesopotâmica centrada na figura do rei justo, cujo primeiro exemplo conhecido é o rei Urukagina de Lagash, que reinou durante o século 24 a.C. Cabe destacar também nesta tradição Hammurabi da Babilônia e seu famoso Código de Hammurabi, que data do século 18 a.C. O Cilindro de Ciro apresentava características inovadoras, especialmente em relação à religião. Nele era declarada a liberdade de religião e a abolição da escravatura. Tem sido valorizado positivamente por seu sentido humanista. Inclusive, foi descrito como a primeira declaração de direitos humanos. Na Roma antiga, havia o conceito jurídico da concessão da cidadania romana a todos os romanos. O cristianismo, durante a Idade Média, foi a afirmação da defesa da igualdade de todos os homens numa mesma dignidade. Foi também durante esta época que os filósofos cristãos recolheram e desenvolveram a teoria do direito natural, em que o indivíduo está no centro de uma ordem social e jurídica justa, mas a lei divina tem prevalência sobre o direito laico, tal como é definido pelo imperador, o rei ou príncipe Logo. Logo foram criadas muitas teorias no decorrer
do templo. Documentos posteriores, como a Carta Magna da Inglaterra, de 1215, e a Carta de Madem, de 1222, se tem associado também aos direitos humanos. Os direitos humanos ou coletivos foram forjados ao longo da história, através de debates realizados por filósofos e juristas. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Que assim nós possamos garantir, lutar pela ética cristã e pelos direitos humanos, reconhecendo nossos deveres para termos direito e os nossos direitos após os nossos deveres. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar da sua graça, para que nós possamos guardar e vivermos ciente de que a palavra de Deus sempre defendeu os direitos humanos no ser humano. Que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. E assim eu quero agradecer essa oportunidade e o privilégio de aqui estar comentando mais uma revista para a glória de Deus. Amém.